Olá pessoal, boa noite. Meu desejo é de que todo mundo esteja bem e espero que todos estejam bem mesmo. A expectativa que eu sei que todos têm agora é de aprender um pouco mais da vontade de Deus através da sua palavra. E é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai ouvir um pouco da mensagem que Deus tem para nos apresentar essa noite. Espero que todos tenham a mente aberta, o coração interessado em ouvir mais do que Deus tem reservado para cada um de nós, que essa noite a gente tenha um pouco mais dele, né, do Senhor mesmo. Apesar dessa situação toda que temos vivido com relação ao coronavírus, todo mundo sabe que a gente não pode parar. A nossa vida espiritual, na verdade, ela precisa ser muito mais voltada a agora, muito mais ainda aplicada para recebermos o que precisamos receber do Senhor, para podermos passar aquilo que obviamente precisamos passar para as pessoas. Eu gostaria de convidar você a refletir a respeito do que temos já visto nesses dias, né? Nós temos começado uma série de sermões que falam acerca da nossa necessidade de não ficar preso no passado ou não ficar para trás. É importante que a gente entenda de que Deus não quer que a gente volte, regrida, mas que a gente tenha o crescimento espiritual que nós precisamos ter. Por isso é importante que a gente lembre que nós somos uma igreja comprometida com a apresentação do Evangelho para todas as pessoas. Por isso que nós temos essa filosofia de trabalho. Existimos para que cada pessoa do mundo, para que cada morador do Distrito Federal e cada pessoa do mundo também possa compreender o Evangelho. Que cada ser humano tenha realmente acesso ao Evangelho. E aí a gente, obviamente, tem responsabilidades com relação a isso. Se você é membro dessa igreja, se você é cristão e membro dessa igreja, você obviamente já deve ter ouvido falar da nossa responsabilidade. Embora a gente ouça isso todo final de semana, é importante que a gente não permita que isso fique num vazio ou faça apenas parte da paisagem da nossa vida. Por isso, mais uma vez, eu peço que a gente lembre disso, considere as verdades que Deus tem para nos apresentar. Então, vamos fazer uma oração e eu peço que o Senhor realmente nos abençoe. Curve a sua cabeça agora no conforto do seu lar, né, onde você estiver ouvindo e acompanhando essa mensagem, porque vamos orar e pedir que o Senhor mesmo nos abençoe e faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e principalmente para que a gente consiga passar adiante tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor nos abençoa com a Tua palavra, mas também nos encoraja com os irmãos, que dedicados à palavra do Senhor também, nós nos animamos mutuamente a cumprir com a vontade do Senhor. Como igreja fazemos isso. Obrigado por esse momento, por esse tempo todo especial que o Senhor nos reserva, de ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para a nossa igreja neste momento. Abençoe a todos, por favor, todos que estão ouvindo, esses que estão ouvindo agora juntos e aqueles que estarão ouvindo em outro momento. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que todos tenham a atenção devida, que tudo que pode e deseja tirar a nossa concentração caia por terra agora. Que possamos ficar realmente atentos ao Senhor e às verdades que o Senhor tem para nos ensinar neste momento, nesta reflexão, nesta exposição da Tua palavra. Por favor, nos abençoe. É a nossa oração, é a minha oração, para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, meus queridos irmãos, eu tenho a expectativa de apresentar para vocês hoje de uma forma um pouco mais dinâmica e um pouco mais didática do que a gente tem conseguido nesses últimos momentos, né, nesses últimos dias. Por isso quero que você acompanhe o tempo que nós vamos ter nesses próximos minutos. Por favor, faça aquilo que você precisa fazer, de se concentrar, de dar atenção à palavra e deixe as outras coisas para outro momento, tá bem? Então, vamos dar um pouco mais de atenção à palavra que o Senhor tem
para nos abençoar essa noite. A passagem que eu escolhi, uma passagem que a gente já tem um pouco mais de conhecimento, é 1 Coríntios capítulo 11. A gente já viu essa passagem quando estávamos estudando sobre o livro de Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios. E, em particular, o capítulo 10, o começo do capítulo 10, fala a respeito do que nós devemos retirar da nossa bagagem para não ficarmos para trás. É certo que eu e você, quando vamos fazer alguma viagem, a gente escolhe algumas coisas que são importantes para a nossa viagem. E aí a gente coloca na nossa mochila, na nossa bagagem, na nossa mala, e para que, obviamente, a gente tire o máximo de aproveitamento possível. Se você vai fazer, por exemplo, uma viagem de férias para a praia, é certo que você vai querer colocar um protetor solar, vai colocar bermuda, até prancha você certamente quer levar como bagagem sua. Mas é certo que você não vai levar qualquer coisa para a praia. É certo que você vai ter grandes dificuldades de imaginar que você vai aproveitar uma praia levando cobertor a mais, vai levar gorro, levar touca, levar essas coisas que não é para a praia que a gente leva, né? E se você vai viajar a trabalho, por exemplo, é certo que você também não vai levar uma churrasqueira portátil. Certamente você não vai fazer isso. E por aí vai, por aí vai. Tem gente que viaja, por exemplo, para fazer compras. Elas certamente levam mais malas vazias, né? E não vai levar uma cuscuzeira, né? Para essa viagem. E é exatamente a respeito disso que eu quero falar esta noite. Porque o texto nos ajuda a entender isso também. Nós temos muitas coisas para levar na nossa bagagem, na jornada espiritual que temos. Mas também a gente tem muita coisa para retirar da nossa bagagem, da nossa mala. Nós, quando começamos a nossa jornada cristã, nós já temos a nossa bagagem, a nossa mala, a nossa mochila cheia de coisa que certamente não nos ajuda a irmos rápido e irmos adiante e irmos bem. E a gente vai retirando muita coisa. Agora, nessa nossa nova fase, nesse novo normal da nossa vida, essa situação de pandemia que o mundo está vivendo, e nós em particular, com muitas coisas para serem revistas e até para fazer, até tentando aproveitar esse momento, certamente temos algumas coisas para rever. E nessa nossa nova jornada, nesse nosso empenho maior, a gente precisa avaliar o que a gente está levando na nossa mochila, justamente para que a gente tenha a coragem de retirar aquilo que não presta, aquilo que não vai ajudar a gente a prosseguir bem, ou retirar logo aquilo que talvez esteja nos deixando para trás, andando muito devagar ou até paralisado. Queria compartilhar com vocês os textos, né, que eu já disse que iríamos abordar, 1 Coríntios capítulo 10, então por favor acompanhe. Capítulo 10 de 1 Coríntios começa dizendo: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
Quando olhamos para esse texto aqui, observamos rapidamente de que o apóstolo Paulo está falando do que aconteceu com o povo de Israel no passado e está alertando a igreja de Corinto para que ela entenda que o que foi escrito, ele mesmo diz aqui, serve de exemplo para a gente. O que aconteceu no passado serve de exemplo para a gente. Ele começa aqui o versículo 1, como você já pode acompanhar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, não sejam ignorantes. Se tem algo que a Bíblia não quer, que Deus não quer, e a razão pela qual Deus nos deu a Bíblia é de que a gente seja ignorante, de que a gente fique alheio, alienado à vontade de Deus, tentando fazer alguma coisa que não provém de Deus e até querendo dizer que é de Deus, como tem muita gente, falso religioso, falso profeta, falso apóstolo, falso cristão, tem falado por aí. Por isso que a Bíblia foi escrita para a gente, para que a gente não seja um ignorante. E aí Paulo está dizendo aqui, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo estava se referindo à saída do povo do Egito em direção à terra de Canaã. E esse período foi muito difícil, muito atribulado, mas foi muito mais atribulado por conta da dureza do coração do povo que Deus escolheu para ir até a terra de Canaã. E esse povo, que a gente vai perceber agora, cobiçou muita coisa errada e por isso nem todos, ou uma minoria, muito pouca gente chegou do outro lado da viagem. E a razão que eles não chegaram é porque eles acumularam muita coisa na vida que deveriam ter deixado para trás. E está dizendo aqui, olha só, que eles estiveram todos sobre a nuvem. Paulo demonstra que era verdadeiro o fato que aconteceu lá atrás, quando o povo saiu para caminhar no deserto, e Deus providenciou uma nuvem para que o povo não fosse castigado pelo sol. E essa nuvem o acompanhou o tempo todo. E aí diz que todos passaram pelo mar, todos foram beneficiados, tanto, obviamente, com a nuvem o tempo todo, mas também tinham passado pelo mar, passado de pés enxutos, o mar se abriu. Todo mundo sabia exatamente que Deus estava cuidando deles. Mesmo que houvesse alguma dificuldade no decorrer dessa jornada, era só lembrar o que Deus fez, os milagres que Deus tinha feito. O milagre de permanecer com a nuvem constantemente sobre eles. A própria nuvem se levantava e saía para mostrar para onde eles deveriam caminhar e como deveriam, a velocidade que deveriam ir. Todos passaram pelo mar, e o apóstolo Paulo fala, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos estavam vinculados a Deus através do que Moisés estava fazendo, ou pelo menos sendo usado por Deus para fazer. E aqui o texto também nos apresenta que, obviamente, a ignorância, talvez, daquela igreja que estava ouvindo essas notícias agora, não poderia atrapalhar a jornada delas também. Por isso que ele usou esse exemplo. Olha, talvez vocês estejam exagerando, obviamente, em acumular porcaria na bagagem de vocês. Do mesmo jeito que o povo teve uma experiência com Deus séria, mas mesmo assim ficou no deserto, talvez você, um cristão novo, um cristão que já tem acompanhado a vontade de Deus de algum modo, talvez fique também paralisado, parado para trás, porque tem acumulado coisa demais para carregar nessa jornada, que é uma jornada totalmente diferente. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu não entendo direito o que esse texto fala, mas isso aqui é a introdução do que Paulo vai falar daqui a pouco. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, quer dizer, de uma comida, de um alimento que era suficiente para a vida deles. Eles não tinham todo tipo de comida, não tinham todo tipo de sabor, mas tinham um alimento que era necessário para que eles passassem por essa jornada, que era uma jornada difícil. Porém, com Deus, certamente conseguiria chegar lá na frente. E beberam da mesma fonte espiritual. Paulo se refere, obviamente, não só do maná, do manjar espiritual, como também da bebida que Deus providenciou através de Moisés, através de uma rocha, obviamente, para que o povo de Deus bebesse e não morresse de sede no deserto.
E aí diz aqui que essa pedra espiritual, essa fonte espiritual, seguia eles, ou acompanhava no sentido de prover para eles aquilo que eles precisavam. E logo depois diz, e a pedra era Cristo. É óbvio que não é fácil a gente entender de que havia uma pedra que seguia eles, embora pudesse acontecer isso, já que o milagre do mar se abrindo, a nuvem que os acompanhava e as roupas que não ficavam nem velhas, nem desgastadas e cresciam no corpo das pessoas. Era possível que uma pedra pudesse seguir, uma pedra que jorrava água. Mas era provável também que que poderia ser a menção do apóstolo Paulo aqui, de que essa pedra, obviamente, jorrava tanta água, uma pedra de montanha, provavelmente, que fazia com que a água se estendesse como um rio, né, por uma região onde eles pudessem ter acesso a essa água durante todo o tempo. Não sei bem. É provável que seja isso também. Mas olhando para esse texto aqui, o mais importante, isso aqui é a introdução, né, até o versículo 4, o mais importante é que ele começa a dizer que, entretanto, olha só, embora Deus fizesse tanta coisa por eles, coisas miraculosas, extraordinárias, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. E é verdade, a gente sabe dessa história também. Nem todos chegaram do outro lado, nem todos tiveram a sua jornada concluída. Aqui diz que Deus não se agradou, e vai falar mais adiante por que Deus não se agradou. É bom a gente saber que Deus não se agrada de todo mundo, nem de toda postura que a gente muitas vezes tem. Muitas vezes a gente já sabe quem é Deus, conhece Deus, tem uma vida relativamente de alguém que diz que conhece Deus, mas às vezes desagrada a Deus, ou muitas vezes desagrada a Deus. Desagrada porque prefere a sua própria vontade. Isso, politicamente, é até incorreto falar que Deus não se agrada de algumas pessoas. De que algumas pessoas, obviamente, vão perecer, têm sofrido, têm padecido dificuldades, têm ficado para trás, simplesmente porque Deus desagrada da pessoa. Deus não está agradado. Não está agradado porque o coração dessa pessoa está voltado para outras coisas, que não para Ele. Versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. O apóstolo Paulo fala isso 2 vezes. Na verdade, fala 3. Fala no começo, fala aqui no meio e vai falar no final desse trecho também. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A verdade bíblica, a narrativa bíblica de muitas coisas, inclusive negativas, ruins, elas foram colocadas tanto porque eram verdadeiras, mas também para nos fazer ficar atentos de que muitos erros de outras pessoas e de nossos parentes espirituais no passado não possam ser repetidos por nós. E ele diz aqui, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Eu e você, embora o apóstolo Paulo esteja falando com a igreja de Corinto, a igreja que nem era a igreja judia, né? Não era do povo de Israel, mas era do povo de Deus através de Jesus Cristo. Todos eles eram cristãos. E o apóstolo Paulo está falando de que isso se tornou exemplo para nós, para que a gente não cobice, ou nós não cobicemos as coisas más, como os nossos antepassados espirituais, o povo de Deus, cobiçou. Versículo 7 ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. É claro que o apóstolo Paulo está se referindo a alguma passagem, a uma menção de passagem que o povo decidiu ser idólatra. É provável que o apóstolo Paulo esteja mencionando Êxodo capítulo 32, quando ele tinha subido o monte para poder ouvir de Deus e trazer as placas da lei de Deus, e o povo que ficou para trás, com Arão, decidiu estabelecer Arão como um novo líder e pediram para eles um Deus fabricado. E eles fizeram, e Arão falou, tá bom, né? Que coisa mais horrível, mas Arão, tudo bem. E Arão então pediu anéis, pulseiras, brincos de ouro para o pessoal, e aí
as pessoas, o povo deu para Arão e Arão fez um bezerro de ouro. A idolatria, o pessoal cultuou aquele Deus. Aí diz, né? Aqui o próprio Paulo lembra disso, porque Êxodo 32 fala acerca disso mesmo, né? O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, ou divertir-se. A idolatria voltada para o desejo do seu próprio coração. Não só tendo líderes que eles próprios escolheram, mas também tendo um Deus que eles próprios fabricaram. É impressionante e parece que é tão ridículo, né, que isso tivesse acontecido com o povo de Deus, mas é o que Paulo não só está se referindo aqui, como também Êxodo 32 relata. Aqui diz claramente de que o povo foi idólatra, colocou outro ser como objeto da sua satisfação, da sua realização. É claro que uma imagem, um objeto sendo o seu Deus, esse objeto não tem caráter, esse objeto não tem regras, esse objeto, quem estabelece tudo isso é o nosso próprio coração. Por isso que o povo caiu na farra, é o que diz no capítulo 32 de Êxodo. O povo preferiu a farra, preferiu de fato fazer aquilo que estava dentro do seu coração. Nós queremos um Deus que a gente decide o que esse Deus vai estabelecer, que não é muito diferente de muitas pessoas hoje. A pessoa acredita que Deus é aquele ser que faz a vontade dele, que não contraria, que no máximo é um velhinho lá no céu, meio enfadonho, meio chato, meio caquético talvez, não um ser supremo, soberano, que exige que o seu povo, os que são dele, tenham obviamente um comportamento que deva agradá-lo. E aqui diz, não vos façais pois idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que está enfatizando para a igreja de Corinto que não é para fazer a mesma coisa, está enfatizando para a gente, ele está falando de que alguns não chegaram a fazer isso. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Alguns se fazem idólatras, mesmo no meio da igreja evangélica, mesmo no meio do povo de Deus. Por isso que a gente tem que tomar extremo cuidado, obviamente, se a gente não está sendo levado por algumas pessoas à idolatria. Porque o que esse ser levado, na verdade, é dando vazão ao nosso interesse, ao nosso coração. Versículo 8 diz assim, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Impressionante. Impressionante a ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui, talvez se referindo ao que aconteceu em Números 25, né? Capítulo 25 de Números. Não pratiquemos a imoralidade, quando Balaão, obviamente, aquele profeta, tinha tentado espraguejar o povo de Israel, mas ele não conseguia, só falava bênção, não conseguia amaldiçoar. Mas logo depois desse episódio, o próprio povo de Deus se prostituiu. Arrumaram mulheres moabitas, como diz o texto, e possuíram essas mulheres, dando vazão ao desejo do seu coração de ser um povo de fato imoral, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. Isso foi tão grave, desrespeitando o que Deus queria, a lei de Deus, mas eles já tinham colocado na própria bagagem da sua própria vida também a imoralidade. Não só a idolatria, não só os seus próprios deuses, mas também a questão daquele prazer com a imoralidade. É impressionante que aqui está falando que num só dia 23 pessoas caíram. É provável que morreram. A ênfase aqui provavelmente seja de morte. 23 mil pessoas. Porque foi uma afronta contra Deus. Muitas vezes as pessoas estão passando algumas dificuldades e acham que Deus, porque a pessoa está passando dificuldade, ela pensa assim, bom, eu mereço agora ter alguma coisa de bom, eu mereço ter alguma coisa que agrada o meu coração, eu mereço, porque eu tenho sofrido. Primeiro, nem tem sofrido, obviamente, alguma coisa que não tenha condições de vencer o pecado, e mesmo que estivesse, não temos nenhum tipo de liberdade de praticar algum tipo de pecado. Não só a imoralidade, como nenhum outro.
A gente muitas vezes sofre algumas injustiças, mas isso não nos dá o direito de também praticar algum tipo de vingança ou de injustiça porque fomos vítimas. E não pratiquemos imoralidade. Ou melhor, tire isso da sua bagagem. Se você tem isso na sua bagagem, na sua jornada cristã, remova isso imediatamente. Porque Deus não suporta a imoralidade. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Números capítulo 21 narra também o episódio de que por conta do povo reclamar da comida que Deus estava dando, chegar a dizer que aquele pão era vil, dizendo de que por que Deus nos trouxe aqui para nos fazer morrer nesse lugar, aquela situação de provocar Deus. O povo já tinha tido experiência com Deus, o povo vivia essa experiência, esses milagres de Deus. Um povo grande, numeroso, que tinha saído do Egito, provavelmente mais que 1,5 milhão de pessoas, estava constantemente vivendo o milagre de Deus, mas já estava aqui meio acostumado com o milagre de Deus e achando que poderia, obviamente, pôr esse Deus à prova. Zangando esse Deus, reclamando diretamente desse Deus, apontando a ideia de que Deus era mau porque não dava as coisas do jeito que aquele povo queria. O povo que obviamente poderia ser submisso a Deus para que essa jornada pelo deserto fosse rápido e chegasse do outro lado lá maduros, o povo estava resistindo ao crescimento. Por quê? Porque na sua bagagem tinha essa ideia de que poderia criticar Deus, que poderia dizer que sabe fazer as coisas melhor do que Deus. E fica pondo Deus à prova, reclamando de Deus, mas aqui em particular dizendo para Deus de que Deus não era tão bom quanto dizia que era, porque deixava com que eles não tivessem o conforto que eles gostariam de ter. Eles apontaram Deus como mau e até falaram, a gente está farto dessa comida que o Senhor tem nos dado. Não estava faltando comida, é que eles não estavam dando o devido valor, porque o sabor daquele maná não era o sabor dos melões, das cebolas, conforme alguns textos falam, de que tanto dava saudade para eles. Ao invés deles serem submissos e entenderem, obviamente, que fazia parte do processo da jornada que eles tinham até chegar em Canaã, era, de fato, ter um tipo de comida, um tipo de bebida, ter o sustento dado por Deus, o Cristo, conforme fala ali, a referência de Cristo nos primeiros versículos, estava com ele, o ungido, o Messias estava com ele, guiando de alguma maneira espiritualmente, mas eles queriam, na verdade, era algum tipo de luxo que Deus não os daria. E aí diz, o apóstolo Paulo, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Porque nesse episódio, o povo deixou Deus tão irado, que Deus providenciou serpentes para picar, para morder as pessoas, para que elas fossem mortas por essas mordeduras, como diz aqui, pelas picadas das serpentes. E Deus, obviamente, depois do clamor do próprio Moisés, do clamor do povo, pediu perdão para Deus, e Deus providenciou uma haste de bronze, ou pediu para que Moisés fizesse, coisa mais espetacular também. Uma haste em formato de bronze para erguer, e todo aquele que, sendo mordido, picado pela serpente, poderia olhar para essa haste e ser curado. Olha só, não é nada de merecimento de ninguém, não é medicamento, era só fé. Era certo que algumas pessoas que foram picadas, elas, pela dureza do seu próprio coração, sabendo que a serpente era de verdade, tinham sido picadas, elas questionavam essa ideia de que precisava olhar para a serpente de bronze para ser restabelecido e para ser curado. Não, eu não vou fazer isso. Isso não é verdade. Isso aí, eu estou sofrendo a dor aqui, só olhar, e é exatamente isso que aconteceu. Os que tinham fé, os que eram obedientes, olhavam para a serpente de bronze
e eram imediatamente restaurados da sua saúde. E aqui diz que muitos pereceram por conta disso, mas muitos também que foram picados foram curados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus. E versículo 11, né, fala de outro item que eles levavam na vida, na bagagem deles. Nem murmureis. A reclamação, aqui a palavra de murmuração tem a ver com uma reclamação intensa. E não murmurei, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui o apóstolo Paulo já está falando de Números capítulo 14, outro episódio, já perto de entrar na terra de Canaã, já próximo de entrar na terra de Canaã. Mas aquele povo, quando ouviu a notícia dos espias que foram verificar a terra, quando eles voltaram, parte dos espias falaram: a terra é muito boa, a gente pode ir, mas tem gigante também que a gente precisa vencer. Parte dos que foram infamaram a terra, o que o texto de Números 14 fala. Eles reclamaram, dizendo de que os gigantes iam matá-los. Quer dizer, mais uma vez, a ignorância das pessoas, a ignorância do povo de Deus em não querer exercer fé, exercer de fato a atividade de fé, de confiar no Senhor. E como diz o texto, né? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ali Deus decidiu de que o povo não ia entrar na terra de Canaã, iam voltar. E passaram 40 anos no deserto, até que todos morressem e os seus filhos entrassem na terra de Canaã. Então isso é importante que a gente saiba, né? Josué e Caleb foram aqueles únicos que entraram, que eram da outra geração. Agora, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Isso tem feito, certamente, como parte das nossas bagagens, dentro das nossas malas, dentro das nossas mochilas, que a gente talvez esteja carregando nessa nova jornada espiritual que nós temos tido, tanto como cristão e agora nessa outra fase de vida que Deus está requerendo da gente, uma postura muito mais dedicada a Ele. Versículo 11 encerra esse episódio aqui. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, está vendo? E foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, encerrando esse episódio, falou no começo, falou no meio e fala agora, isso é para exemplo nosso. Nós não precisamos passar pelos mesmos erros que outras pessoas passaram. Eu e você precisamos lembrar disso constantemente. Nós não podemos carregar na nossa bagagem aquilo que Deus não quer que a gente carregue, aquilo que vai nos atrapalhar. E esses elementos aqui são grosseiros e são ruins demais para a gente colocar ou permitir que permaneça na nossa bagagem. Agora, o que devo retirar da minha mochila ou da minha mala nessa nova etapa para não ficarmos presos no passado? Primeiro é a idolatria do nosso próprio coração. Nosso coração é craque, obviamente, para criar ídolos. Do mesmo jeito que aquele povo, né, decidiu juntar aqueles apetrechos, anéis de ouro, braceletes, cordões e tudo mais, às vezes a gente também fica deixando que o nosso coração aprenda a idolatrar, ou colocar o nosso interesse, o nosso desejo, a nossa cobiça em coisas totalmente indevidas, colocar a nossa satisfação naquilo que não é Deus. É interessante que às vezes a gente faz um investimento errado na vida por causa da nossa idolatria, né? Imagina, dá do seu bem pulseira de ouro, pendentes de ouro, brincos de ouro e outros objetos para fazer um ídolo. Isso tem a ver muito com a nossa vida muitas vezes, né? Muitas pessoas não querem, por exemplo, colocar o seu filho numa escola melhor para ele poder ter um carro que demonstra que ele é melhor do que as outras pessoas. Às vezes a pessoa, ela não aplaca uma necessidade que a família tem porque ele quer ostentar. Às vezes as pessoas, por exemplo, deixam de dar os seus dízimos para poder
bancar um luxo na sua própria vida. Isso não é nada mais, nada menos do que idolatria. Esse investimento errado que a pessoa muitas vezes tem. Ela acha que a vida dela está voltada para ter segurança, satisfação, sustento de alma em coisas e não no Senhor. E é interessante que naquele texto também apresenta o fato de que algumas pessoas pediram para que Arão fosse o seu líder. Em outras palavras, deixaram Moisés de lado para poder ser liderado por Arão. Aí é que mostra outra idolatria do próprio coração. Liderar o líder. Então quem lidera o líder, na verdade, não está sendo liderado. Essa é a verdade que o texto nos apresenta. O que eu devo retirar da minha mochila, então, nessa nova fase, nova etapa da minha vida? Primeiro é a idolatria. Idolatria não é de objeto apenas. Idolatria é qualquer vício. É qualquer coisa que eu acho que é maior ou melhor do que Deus. Segundo lugar, o que devo retirar da minha mochila também. Segundo lugar, imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade. Tudo aquilo que de algum modo me faz focar e julgar que eu devo ter prazer sexual fora do casamento. Colocando o prazer acima de tudo. Ou, já que todo mundo faz, eu também tenho o direito de fazer. O comum deve ser certo. Já que eu tenho esse desejo deve ser permissão de Deus. Não, querido, a imoralidade não cabe na vida de um cristão. Não cabe na vida de um cristão de jeito nenhum, e muito menos naquele que entende que tem uma jornada para cumprir, que tem um objetivo a alcançar. E não adianta a gente falar ou imaginar de que a gente teria direito, ou teria, porque somos pobres, coitados, somos necessitados e precisamos de um pouco de alguma coisa diferente. Não precisamos. Tudo que não presta eu preciso retirar da minha vida, retirar da bagagem que eu estou levando na minha vida. Isso vai me fazer ficar para trás. Olhando aqui, obviamente, o que aconteceu com o povo que o apóstolo Paulo se refere, ele fala de que num só dia, mais de 20.000 pessoas também morreram. Basta a gente levar em conta e verificar o que aconteceu. Basta a gente se dedicar a essa leitura também. O que eu devo tirar da minha bagagem? O que eu devo retirar da minha mochila? Eu devo retirar também a imoralidade. Em terceiro lugar, eu também preciso retirar da minha mochila, se ela ainda continua lá, na minha mala, a mania de pedir provas a Deus, ou colocar Deus à prova. Como a gente já viu, né? Números 21 apresenta o povo reclamando do que Deus tem dado. Não é que Deus não estava dando, estava reclamando do que Deus tinha dado para aquele povo. O povo chegou a falar: por que Deus nos tirou da terra do Egito para fazer a gente morrer nesse deserto? Esse pão é vil. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Às vezes a gente reclama e acha que a gente merece alguma coisa boa, porque de algum modo a gente julga que nós somos muito especiais. Sabe o que muitas vezes está acontecendo? É que não nos falta o necessário. E por não faltar o necessário, a gente começa a desvalorizar as coisas que nós temos, que Deus já tem nos concedido. Isso acontece com muita facilidade com um adolescente, por exemplo, que não vê o suor, muitas vezes, que os pais têm para poder bancar a casa. Adolescentes jovens também. Porque começam a fantasiar. Puxa vida, eu não tenho o que eu quero. Embora tenha muita coisa. E aí fica colocando certamente Deus como aquele que é mau, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. Não está passando fome, mas não tem banquete todo dia, não tem churrasco todo dia. Não está passando fome, não tá nu, mas não tem aquelas roupas, aqueles calçados de marca. É bom que a gente entenda isso e avalie o quanto muitas vezes a gente faz com que Deus fique indignado conosco, se a gente não valoriza o que as pessoas têm nos concedido, nos dado, e o próprio Deus através dessas pessoas também. O que nós temos? O que você tem?
Já reparou que a sua vida pode ficar muito chata se você começa a desvalorizar o que você tem? Você vai começar a ser muito exigente. Isso não vai lhe levar ao bom. E você faz isso porque você tem carregado essa mania de pedir provas a Deus, nesse sentido. Deus, eu só vou acreditar mesmo que o Senhor está comigo se acontecer isso. Deus, se o Senhor for bom mesmo, eu preciso de fazer essa viagem. Eu preciso ser curado, eu preciso ter, eu preciso alcançar. Embora Deus possa fazer isso cada vez que a gente falar, mas Deus não quer que a gente fique colocando Ele à prova no sentido de provocá-lo. De provocá-lo. Basicamente é isso que o texto está falando. De reclamar do bom e do bem que Ele próprio tem providenciado para a nossa vida, através da igreja, através dos pais, através dos filhos. Quantas pessoas reclamam das outras pessoas, colocando Deus mais indignado conosco, com a nossa própria vida. Eu devo tirar isso da minha mochila. E em quarto lugar, e por fim, o que devo retirar da minha mochila? O costume da reclamação. O costume de murmurar. Capítulo 14 de Números fala claramente a respeito do que o ser humano tem a coragem de fazer. De na hora de entrar, na hora de receber aquilo que eles estavam procurando há muito tempo, desejando há muito tempo, aí é influenciado pelo negativo e começa a murmurar, a reclamar. Embora não seja diretamente a Deus, mas como no texto fala lá, reclamaram de Moisés e de Arão. Reclamaram porque não tinha aquilo que eles gostariam de ter. Começam a desconfiar de Deus. Começam a falar que preferia a escravidão do deserto do que não ter as coisas do jeito que gostariam, que deveriam ter, conforme eles apresentam. Preferia a direção da vida, eles próprios, do que ter a vida direcionada pelo próprio Deus. As pessoas preferindo ser os seus próprios gerentes. Os seus próprios gerentes. Queria que a gente olhasse, obviamente, para tudo isso que a gente tem visto, entendendo claramente de que Deus tem um propósito para cada um de nós, e a gente colocasse diante de Deus. Se a gente já não tem tanta coisa estragada na nossa mala, que a gente não deva agora fazer um limpa na nossa vida. Tirar da nossa mala tudo aquilo que não presta. Aqui o apóstolo Paulo dá um exemplo claro, porque a gente enxerga isso na passagem que ele nos apresentou, 1 Coríntios capítulo 10, falando a respeito de que talvez eu seja um idólatra e não estou levando a sério o mal que é isso para a minha vida. Isso tem impedido de eu seguir adiante. Talvez eu tenha colocado Deus à prova, tentando externar ou querendo dizer que eu estou desagradado, apesar de ter tudo que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Às vezes eu tenho guardado como objeto, como bagagem minha, a imoralidade, achando que Deus vai me perdoar mesmo. Não, Deus vai me perdoar, eu já sei, eu vou para o céu. Eu tenho consciência de que eu não mereço eu não mereço mesmo nenhum bem, mas Deus me deu a graça dele. E eu vou para o céu de graça. E é verdade, a gente vai para o céu de graça. Mas eu não posso brincar com a imoralidade, com a sensualidade, colocando a nossa vida como objeto sexual, tanto para o prazer alheio, como também para eu ter prazer indevido. Então, será que a gente realmente precisa disso? A imoralidade? Não precisamos, não precisamos. A menos que a gente não encontre satisfação naquele que é a razão da nossa existência. Essa imoralidade como ídolo, talvez, também. E aí, por fim, o apóstolo Paulo também fala da murmuração, dessa reclamação que muitas vezes a gente se deixa levar. De reclamar, às vezes até só para a gente, fazendo aqueles estalos na boca, aqueles muxoxos, aquele aquela coisa que
a gente quer dizer, estamos de fato desagradados com o que Deus tem reservado para a gente. O costume da murmuração. É lógico que eu e você temos uma missão para cumprir. Eu e você, com todas essas tranqueiras na mala, a gente não vai poder dizer que o Evangelho está indo conosco, porque as pessoas não vão acreditar. Eu queria convidar você a pensar sobre isso, eu queria orar com você, para que você, de fato, assuma que o Evangelho está com você. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já depositou a sua confiança em Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador? Como é que a gente pode ir para o céu? A gente reconhece, de fato, de que eu não posso me salvar porque sou pecador. Mas Jesus veio ao mundo exatamente por isso, para me perdoar, morrendo na cruz e perdoar os meus pecados. Quando eu confio a minha vida para Ele salvar, deposito nele a minha confiança de ir para o céu, aí a Bíblia fala de que eu vou para o céu. Passo a ser cristão, e passando a ser cristão, eu passo a ter uma nova identidade. E essa nova identidade tem a ver com uma nova jornada que eu estou trilhando. E essa nova jornada, obviamente, me faz ser uma pessoa que vai mais adiante, vai mais rápido, se eu, na minha bagagem, retiro aquelas coisas que não prestam. Ok, vamos orar? Eu queria que você agora tivesse realmente esse tempo de oração comigo, pedindo a Deus mesmo que Ele seja suficiente na sua vida e que você procure a graça dEle, estar satisfeito na graça dEle, para que Ele de fato reine na sua vida, para que Ele reine na nossa vida. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor tem derramado das bênçãos do Senhor, tem guardado o nosso coração no Senhor, e eu peço que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado pela palavra, pelo que aprendemos a respeito do que o apóstolo Paulo nos diz, de que de fato eu vou ficar preso no passado, eu vou ficar para trás se eu não fizer um limpa na minha bagagem. Nos ajude, Senhor, a entender melhor a Tua vontade para a nossa vida, para aquilo que a gente precisa realmente se aplicar. Obrigado pelo amor do Senhor e pela Tua graça. Nos abençoe, por favor. Derrama mais do Senhor sobre cada um de nós, para que o Senhor reine na nossa vida, através da nossa vida. Que possamos fazer discípulos do Senhor, que possamos nos dedicar a isso. Nos abençoe a todos, por favor. Que esses dias que virão sejam mais fáceis, a gente possa caminhar mais rápido, mais desimpedido, porque fizemos um limpa na nossa bagagem hoje mesmo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada, dias que realmente você vai poder fazer a diferença onde você estiver. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Vamos nos conectando e conversando através dos grupos do WhatsApp que a gente já tem feito. E Deus abençoe a sua vida em tudo mesmo. Que esses próximos dias sejam de vitórias espirituais, para que você continue bem, caminhando na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, boa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora. E que isso dure para todo sempre. Amém.